Glória a Deus, esse dia maravilhoso, esse dia, diz o salmista, que é o dia que o Senhor nos fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Vamos a mais um estudo do nosso Recal. Hoje nós vamos falar sobre o princípio da circunstância. O princípio da circunstância. Nunca permita que uma situação tenha mais valor do que um relacionamento. Vou repetir. Nunca permita que uma situação tenha mais valor do que um relacionamento. É mais gratificante resolver uma situação do que dissolver um relacionamento. É muito mais gratificante resolver uma situação do que dissolver um relacionamento. E a pergunta que devo fazer para mim mesmo é: será que, em algum momento, dou mais valor a uma situação do que a um relacionamento? Será que, em algum momento, dou mais valor a uma situação do que a um relacionamento? E os irmãos sabem que os nossos estudos do Recal sobre esses princípios de relacionamento, de vivência com as pessoas, é baseado no livro de John Maxwell, né? O Vencendo com as Pessoas, o título do livro. E muitas vezes ele conta muitas histórias, e as histórias, às vezes, têm tudo a ver com a gente aqui. Eu conto também de novo as histórias, e às vezes tem muito mais a ver com a cultura dele, com o aspecto da situação que ele estava vivendo, e aí eu tento trazer para a nossa realidade. Mas há uma história que, nesse princípio, ele trata de duas pessoas, de duas irmãs, né, de uma família que muitos aqui talvez já ouviram falar de uma delas, e eu quero trazer essa história também à tona, porque ilustra muito bem esse princípio. Então ele inicia dizendo o seguinte: o que você faria se tivesse uma chance na vida de realizar seus sonhos, crescer e assumir um lugar na elite, na sua área de atuação, tornando-se um campeão ou uma campeã? O que aconteceria se apenas uma pessoa se colocasse entre você e a realização do seu sonho? Você daria o melhor de si? Compartilharia com essa pessoa esse momento? Ou se esta única pessoa em seu caminho fosse alguém da sua família, o que você faria? Você deixaria essa pessoa de lado? Você passaria por cima, atropelaria essa pessoa? Você, em busca do seu sonho, você tentaria viver o seu sonho junto com essa pessoa? O que você faria? E aqui essa história fala de alguém que sonhava, tinha uma meta, e no caminho dessa pessoa estava sua irmã. E é a história de duas irmãs que se tornaram bastante conhecidas a nível mundial. Eu sei que muitos aqui gostam de esportes, e no Brasil o esporte de maior aceitação, né, maior vislumbre e tal, é o futebol. Então, se eu falar de alguns atletas aqui proeminentes do passado, muitos vão lembrar. Se eu falar de alguns do presente, nem todos vão lembrar, mas lembram aqueles que são mais assim destaques. Mas outros esportes, às vezes nós não destacamos muito. Se eu perguntasse, na área da natação, quem lembra algum esporte, um nome de alguém na área da natação no Brasil? Cielo, Caio Márcio, Gustavo Borges, o Xuxa, né? Na área do vôlei, Tandy, Renan, Giovanni, Bernard. Na área do tênis, Guga. Só Guga? Só lembram de Guga? Bem, é desse esporte que se trata. Não sei quantos já ouviram falar de Serena Williams. Quem já ouviu? Serena Williams. Várias pessoas já ouviram falar de Serena Williams. Essa foi a situação dela.
Se você conhece o tênis e gosta de assistir tênis, já ouviu falar dela. Mas mesmo que não seja tão fã do esporte, provavelmente já deve ter assistido em alguma ocasião. Eram duas irmãs, Serena e a sua irmã chamada Venus Williams. Elas se tornaram, a nível mundial, excelentes tenistas, as duas. O pai delas, chamado Richard, diz que quando viu na televisão a imagem da campeã feminina do Aberto da França de 1978, viu essa campeã recebendo um grande prêmio, decidiu que, se tivesse filhos, eles seriam jogadores de tênis profissionais. Venus nasceu em 1980 e Serena em 81. Quando Venus tinha 4 anos, seu pai Richard começou a ensinar o jogo para ela num parque, aonde eles moravam na Califórnia. Um ano depois, Serena também passou a participar das aulas. As meninas demonstraram logo cedo que tinham um futuro promissor e dominavam todos os torneios dos quais participavam. 10 anos depois, em 91, depois do nascimento de Serena, em 91, Venus se tornou a primeira do ranking de jogadoras até 12 anos de idade na Califórnia. E Serena também liderava o ranking até 10 anos de idade. Mas em vez de mantê-las no tênis juvenil, que seria o caminho natural para chegar ao profissional, Richard retirou o registro das duas, mudou-se com a família para a Flórida e inscreveu as meninas numa academia de tênis de alto nível, onde elas treinaram por 4 anos. Em 94, Venus já podia passar a jogar profissionalmente e Richard registrou-a para participar da sua primeira competição. Ela venceu o primeiro jogo, mas perdeu o segundo para a jogadora que ocupava o segundo lugar no ranking feminino mundial. Quando os jornalistas perguntaram a Venus como comparava aquela derrota com outras anteriores, a adolescente explicou que não sabia, porque nunca havia perdido antes. No ano seguinte, a fábrica de materiais esportivos Reebok assinou um contrato multimilionário de patrocínio com Venus. No fim do ano de 97, ela se colocava em 74º lugar do ranking feminino mundial. Enquanto isso, Serena também estava ganhando fama. Aos 16 anos, estava próximo dos centésimos primeiros lugares do ranking. As garotas cresceram treinando juntas e jogando juntas. Venus, a mais velha, sempre levava vantagem, mas nunca haviam se enfrentado num torneio profissional. Foi então que, em 98, aconteceu o inevitável. As duas jovens estavam face a face na segunda fase do Aberto da Austrália. Como se previa, Venus, a mais velha, venceu. Não foi nada divertido, disse ela, eliminar minha irmã mais nova, mas eu tinha que jogar com seriedade. Depois do jogo, pedi desculpas por tirá-la do torneio, mas como sou mais velha, achei que deveria vencer. As irmãs Williams continuaram a viver e treinar juntas, jogaram em dupla e venceram, e quando se encontraram nas finais do campeonato de Lipton, em março de 99, foi um verdadeiro acontecimento. Pela primeira vez, duas irmãs competiam entre si num torneio profissional de tênis, desde que as irmãs Watson jogaram em Wimbledon, em 84. E mais uma vez, Venus venceu. Do jeito que jogávamos, era inevitável que nos encontrássemos numa final, afirmou Venus. Mas naquele ano, Serena sentiu um pouco mais gostinho do sucesso ao vencer o Aberto dos Estados Unidos. Era a primeira vez que as duas irmãs conquistavam torneios do Grand Slam. Estava pronta para passar para outro nível. Estou cansada, disse Serena, de perder para jogadoras de quem deveria ganhar. Seja qual for meu potencial, quero alcançá-lo, e quero alcançá-lo já. E se eu conseguir, só vejo Venus como minha maior rival. Foi assim que em outubro de 99, menos de um mês depois do seu 18º aniversário, Serena finalmente conseguiu. Venceu sua irmã pela primeira vez, conquistando a Copa Grand Slam em Munique, na Alemanha. Ainda ganharia de Venus várias outras vezes. Em 2002, Serena tornou-se a primeira do ranking feminino. E em 2003, assinou o maior contrato de patrocínio de um atleta no mundo, $40
milhões de dólares com a Nike. E o que toda essa competição fez com o relacionamento entre suas irmãs? Será que elas desenvolveram algum tipo de inimizade e passaram a se odiar? A resposta é não. Assim como acontecia desde a juventude, continuaram sendo grandes amigas. Continuavam a se hospedar no mesmo quarto, no mesmo lugar onde participavam dos torneios. E quando Serena deixou de participar do Aberto da Austrália, em 2004, Venus falava da falta que sua irmã fazia. A família está em primeiro lugar. Não importa quantas vezes jogássemos uma contra a outra, afirmou Serena. Nada poderá se impor entre mim e minha irmã. Nem fama, nem fortuna, nem o ranking profissional. Elas não permitirão que uma circunstância signifique mais do que um relacionamento. E você? Vênus e Serena não escolheram ser irmãs. A maioria de nós não tem como escolher quem faz parte da nossa família, mas podemos escolher a maneira como vamos tratar nossa família. Decidimos se alimentamos ou negligenciamos os relacionamentos familiares. E sejamos sinceros, queridos, toda a família tem alguém que coloca os relacionamentos à prova. Tem sempre alguém na nossa família que nos testa, que testa o nosso relacionamento, que testa se a gente ama de verdade, se a gente suporta, se temos paciência. A maneira como vamos tratar as pessoas também é uma escolha. Vou repetir. A maneira como vamos tratar uma pessoa é uma escolha que fazemos. Muita gente espera que os relacionamentos sejam fáceis. É muita ingenuidade. Basta pensar nos votos do casamento. Geralmente, os noivos leem algo mais ou menos assim. Quem já foi num casamento, quem já casou sabe. Eu a recebo, ou eu o recebo, como minha esposa, dedicada para tê-la, protegê-la, desse dia em diante, para momentos bons e momentos maus. Na riqueza ou na pobreza. Na alegria ou na tristeza. Na saúde ou na doença. Para amar e cuidar de você até que a morte nos separe. Os próprios votos do casamento já sinalizam que a vida não é fácil e que podem ocorrer situações capazes de causar problemas, separações, tristeza, doença, pobreza, tempos difíceis. A questão é, quando esses momentos difíceis chegarem, o que será mais importante para os cônjuges, para o seu relacionamento familiar? Aquele problema? Aquela situação? Ou o seu relacionamento? Pare por um momento e pense sobre seus relacionamentos. Dê uma olhada nessa lista que eu vou seguir e escolha a melhor palavra que descreve o relacionamento que você tem. Pense num relacionamento que você tem, seja na família, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, no seu trabalho, na sua faculdade, universidade, escola, seja lá onde você estuda, na sua célula, na sua rede, na sua igreja. Pense aí nos seus relacionamentos. O que melhor descreve eles? É um relacionamento estável ou instável? Aberto ou enganoso? Maduro ou egoísta? Revigorante ou desgastante? Seguro ou inseguro? Acolhedor ou manipulador? Incondicional ou duvidoso? Construtivo ou destrutivo? Queridos, a coluna da direita descreve a situação na qual o relacionamento fica à deriva de situações. E a da esquerda descreve uma situação na qual o relacionamento é sólido como uma rocha, independente das circunstâncias. Então nós temos que analisar e lembrar
que não podemos deixar nossos relacionamentos, em que nível for, em que lugar for, com as pessoas que forem, simplesmente à deriva de uma situação que pode ficar aos cuidados da vida. Tem muita gente vivendo na sua vida pessoal desse jeito. O que vier, vier. O que vier, virá. Deus toma conta de tudo. Não estou preocupado com nada. E acabam jogando isso para dentro do relacionamento, achando que tudo se resolve pela sorte da vida. Só que não é bem assim. Nós precisamos decidir. A palavra de Deus diz que andarão dois juntos, se um não estiver de acordo, não tem como. Então dois não brigam, se um não quiser. Dois não se separam, se um não quiser. Mas fulano sumiu, desapareceu. Eu não estou tratando de exceções. Às vezes a pessoa pode ter um distúrbio mental, pode passar por um choque, uma crise, Aí eu estou falando das situações onde 99,9% das situações acontecem nas nossas famílias. Nós precisamos aprender a tomar decisões sólidas. Aprenda primeiro a tomar decisões e não simplesmente deixar as coisas acontecerem. As pessoas bem-sucedidas tomam as melhores decisões primeiros, depois as administram no dia a dia. Você primeiro toma uma decisão, depois você tem que saber que você vai arcar com a responsabilidade de administrar a sua decisão no dia a dia. Você não pode simplesmente tomar a tua decisão e deixar para os outros fazerem as coisas. Você vai ter que cuidar dela, você vai ter que administrá-la. Outro dia eu estava conversando com um pastor que virou para mim e disse: célula não deu certo na minha igreja. E eu falei: por quê? Não, eu cheguei para a igreja e disse: a partir de agora estamos em célula. E dividi a igreja toda nos grupos pequenos e mandei eles fazerem. Eu falei: realmente, desse jeito não funciona. Seria bom demais, né? Eu chegar no púlpito e dizer: estamos em célula, bum, acabou. Se virem. Não vai funcionar. A responsabilidade é diária. Ai de mim, da bispa, se a gente não tivesse dia a dia, principalmente no início, preparando, é assim, é assado. Hoje já fazem 15 anos que a gente está em célula. E a gente ainda está dizendo: é assim, é assado, faça isso. O recal existe para que a responsabilidade do dia a dia continue. Algumas coisas vêm e vão, outras vêm e ficam. Ao longo desses 15 anos, o treinamento de líderes mudou muito. Nós vamos nos adequando à realidade vigente da nossa sociedade, do tempo dos irmãos, da responsabilidade que cada um tem em outros ministérios, a igreja em si. Podemos hoje não estar com aquela quantidade de membros que sonhávamos estar nessa data, mas eu creio e quero dizer uma coisa para você: há muitas congregações da PIB Valentina espalhadas por muitas igrejas nessa João Pessoa. Eu falei há pouco tempo para um dos pastores de uma igreja grande aqui de João Pessoa e falei: tudo bom, meu querido, tudo bom, como vai a minha congregação na tua igreja? Ele: como? Falei: porque eu devo ter uns 30, 40 ovelhas, ex-ovelhas na sua igreja. Sério? Eu falei: estou preocupado que isso vá para o YouTube. Não, pode ir. Eu não disse o nome dele. Se ele assistir, ele vai saber quem é. Mas não é só ele. É bom porque elas estão aí povoando outras igrejas, abençoando outras igrejas também, como nós recebemos pessoas de outras igrejas também. É um fluxo natural que funciona até na nossa casa. Quem aqui já teve filhos, que casou e está em outra família já? Está lá na casinha dele. Eu tenho um, pelo menos, está lá na casinha dele, com a mulherzinha dele, que um dia vai ter os filhos dele. Em nome de Jesus. E os outros, daqui a pouco a Rebeca está casando, o Jonas está casando, o Wilwin está casando em dezembro agora, glória a Deus. Essa é a vida, esse é o futuro. Meu sonho não é que você saia daqui brigado, chateado, não, quebre seu relacionamento, não. Meu sonho é que você saia daqui dizendo: eu tenho um chamado, eu vou ser missionário em tal lugar, eu vou abrir uma igreja em tal lugar, eu vou somar com o ministério tal. Quantos aqui saíram e estão lá no Colinas, outros estão lá em Mussumago? Ex-ovelhas daqui estão abençoando igrejas de outros lugares. Às vezes são igrejas de outra denominação. Querido, é o reino. Há muitos anos eu deixei de ser egoísta de bandeira.
bandeira denominacional. Hoje eu quero abençoar o reino. Agora, eu fico triste quando vai para o mundo. Ah, fulano está no mundo. Aí eu fico triste. No mundo no sentido de pecado, tá, querido? Porque todos nós estamos no mundo, ninguém quer ter, não. Estou falando no sentido de abandonar Cristo, abandonar a fé. Mas, querido, em nome de Jesus, entenda, não é fácil o relacionamento. É tão bonito ver um casalzinho na igreja. Ah, eu vejo o Júnior, isso é coisa linda, o casalzinho. Outros casaizinhos aqui casados, está aqui marido e mulher. Ah, coisa linda, está ali Kilsilene. Oh, mãozinha dada, não sei o que e tal. Baiane e Anne. Eu gosto desses casais porque eles nunca tiveram nenhum atrito, né? Né, Anne? Anne está ali sorridente. Graças a Deus não precisou pular o muro essa semana. Quase precisou, né? Baiano me contou lá que o portão trancou e não tinha como abrir o portão. Então, querido, seria bom se fosse assim. Cadê o Wellington? Tua mulher está ali, você aqui, tem que sentar junto, casalzinho, viu? Pai, eu acabei de ver Rosângela. Está tudo bem, glória a Deus. Estão separados não é por briga não, é só por... que isso, rapaz? Que isso? Ela prefere estar junto da rede de mulheres. Negócio de coroa. Então, queridos, se com o nosso cônjuge, repara bem, amém? Vamos voltar. Repara bem, se com o nosso cônjuge, que você fez votos, que você fez aliança, com quem você se relaciona, decidiu ter intimidade, vocês conversam sobre tudo, não há segredo, pelo menos não deveria haver, né? Segredo entre vocês. É difícil. Imagine se relacionar com uma pessoa que não é da sua família, pessoa que até pouco tempo era estranha a você, pessoa que vem de uma outra cultura, uma outra capacidade, uma outra, criação, uma outra personalidade totalmente diferente, não que o seu cônjuge seja totalmente igual, mas pessoa com quem você não fez uma aliança de vida e morte. Não é fácil, não. Relacionamento não é fácil. Se você não gosta deles, ou não quer pagar o preço deles, se enfie numa caverna e vá viver lá. Eu vou para o deserto, ficar no deserto sozinho. Aproveita que voltou o programa Largados e Pelados, vai para lá. Vai sozinho, não vai para aquela tribo não, vai sozinho. Porque, volto a repetir, não é fácil. Quando tratamos de valores, prioridades, finanças, fé, saúde, especialmente relacionamentos, não é fácil. Manter um relacionamento forte é uma questão de decisão. Não vai acontecer por acaso. Bota isso na sua cabeça. Uma das razões pelas quais o índice de divórcio é tão alto é porque muita gente se casa sem um compromisso firme de nunca permitir que qualquer situação seja mais importante que seu relacionamento. Tudo dito, aliás, tenho dito isso, é importante esclarecer, há certas circunstâncias cruciais nas quais os relacionamentos se tornam insustentáveis, mas na maioria das vezes dá para tratar. Quando um parceiro comete abuso, a outra pessoa precisa se preocupar com sua segurança. Mas a maioria das situações que geram um colapso no relacionamento não envolve relações ou situações de morte. Simplesmente dá para resolver. Quando a situação pode gerar uma morte, aí a gente diz, não, então, em nome de Jesus, a vida vem em prioridade. A gente pode tentar dissolver esse relacionamento. Mas se não é o caso, querido, em nome de Jesus. Na maioria das vezes, os rompimentos vêm por orgulho, de não querer resolver o problema. E orgulho não é coisa de gente rica não, viu? Muito pobre e orgulhoso. Tem gente que está passando fome, se você oferecer um prato de comida, ele diz, não preciso. Está morrendo de fome. Mas orgulhoso. Vigia, viu? Quando algumas pessoas se veem numa situação em que o relacionamento exige trabalho,
e que elas devem fazer sacrifícios pessoais, elas simplesmente abandonam. Outras violam o princípio da circunstância de outras maneiras. Podem até não abandonar o relacionamento, mas podem fazer o possível para arruiná-lo. Já viu aquela pessoa que ela diz, não, eu estou aqui porque deve é, mas no que depender dela, ela atrapalha o relacionamento. Ela tomou a decisão, eu sou líder, eu não vou desistir do meu relacionamento. Mas ela faz tudo para você desistir. Tu acha que dentro de um casamento não tem isso não? Tem muita mulher doida para largar o marido, mas se ela largar, ela perde os direitos. É para ela que vão apontar o dedo, então ela não quer largar. E o que ela faz? Faz tudo para ele largar. Trata ele mal, dá um gelo, bota para dormir no sofá. Na segunda tem enxaqueca, na terça dor de dente, na quarta dor de estômago, na sexta diarreia, e cada dia tem uma doença. Decorou o código de doença do Ministério da Saúde. Arruma viagem, arruma visita, fica acordado, até que o cara comece a fazer hora extra. O trabalho fica melhor do que em casa. Que isso? E às vezes é o contrário também. O homem é mais fácil, o homem não precisa dar gelo na mulher não. O homem é tão prático. Olha, pense numa pessoa prática. Olha para um homem aí, hoje é dia dos pais, olha para esse homem aí. Homem é prático, gente. Mulher inventa coisa, mulher queima comida, dá dor em enxaqueca, não sei o quê. Homem não, homem arruma logo o outro, acabou. E não é porque é crente que não vai arrumar não, viu? A última coisa que ele vai lembrar da igreja é de Jesus. É a última coisa. Aí o que faz? Bota a culpa no outro. Converse com um casal que já se separou. A situação se torne mais importante que o relacionamento. Você pode fazer várias perguntas importantes a si mesmo. Sugiro que comece com 5 perguntas aqui que eu vou fazer. Você pode fazer outras, mas eu vou sugerir 5 perguntas. Primeira, será que enxergo a situação que eu estou vivendo como um todo? Será que eu enxergo a situação como um todo? Ou só estou vendo as coisas ruins? Muitas vezes nós estamos só olhando para as coisas ruins. Quando passamos por tempos difíceis num relacionamento, precisamos, antes de tudo, lembrar-nos do motivo pelo qual esse relacionamento é importante para nós. Então, antes de quebrar um relacionamento, seja em que nível for, traga a memória. Por que você se relacionou? Por que iniciou esse relacionamento? Por que ele é importante para você? Porque raramente você inicia um relacionamento que não é importante para você. Pessoas com quem nós não queremos nos relacionar, nós nem nos aproximamos, nem damos brecha. Já cortamos. Eu lembro de uma vez que um cidadão queria ficar andando perto de mim, e teve um dia que eu falei para ele, em nome de Jesus, eu não quero ser visto perto de você. Falei com todas as letras, que não houvesse dúvida na cabeça dele. Por quê? Eu falei, porque eu não quero. Estar junto de você queima meu filme. Ele se assustou assim e respeitou a minha vontade. Diga-me com quem tu andas e te direi. Se uma criança chega em casa com uma nota ruim no boletim da escola, quando um cônjuge se esquece de fazer alguma coisa realmente importante para o outro, ou quando um bom amigo nos decepciona, é natural que nos sintamos com raiva, tristes. Mas o que significa isso no âmbito do relacionamento? Nada. Você será capaz de trocar seu filho, porque ele tirou uma nota baixa? Trocar seu cônjuge? Trocar seus melhores amigos por qualquer outra coisa nesse mundo? Nada é mais importante para você do que eles. Segundo, será que associo a situação com o todo ou apenas com as coisas ruins?
quando eu era garoto, minha mãe era muito boa em me transmitir ideia mais ampla da vida. Mesmo quando eu fazia alguma coisa errada, que ela exigisse, ou que aquela coisa exigisse correção e disciplina, ela fazia o que tinha que fazer, né? Podia até me dar umas palmadas e me colocar de castigo, quando eu merecia, mas sempre, após a pisa, vinha uma frase que eu jamais esqueço. Ela sempre dizia: eu te amo. Quando eu cresci o suficiente para entender as coisas, ela me ensinou que a disciplina é dada por quem ama. E que trazem maravilhosas consequências para o futuro. Nem sempre eu gostava de apanhar. Sempre eu não gostava. Mas eu percebi mais tarde na vida que tudo aquilo me deu segurança para futuros relacionamentos que eu teria. Sabendo que pessoas iam me decepcionar, eu ia apanhar de pessoas também. Nem sempre eu gostava, mas graças a essa perspectiva, nunca perdi a visão mais ampla da vida, mesmo quando coisas ruins aconteciam. Você apanha aqui, mas aquilo vai trazer alguma coisa boa para você. Senão Jesus não diria. Na verdade, Paulo que disse em Romanos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam, diz outra tradução, para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas ruins. Terceira pergunta. Essa situação é pontual ou é recorrente? Há uma grande diferença entre uma situação pontual e outra que se repete o tempo todo. Ambas podem afetar o relacionamento. Ambas exigem compromisso. Uma situação pontual, uma circunstância pontual, aconteceu naquela hora, naquele momento só. Mas tem coisas que ficam acontecendo o tempo todo, se repetindo. No entanto, uma questão recorrente vai exigir muito mais compromisso de todas as partes envolvidas para sustentar o relacionamento e mudar definitivamente a situação. Por exemplo, se um dos cônjuges comete um erro pontual por causa de um problema financeiro, a família é relativamente fácil superá-lo e manter o relacionamento. Mas se um dos cônjuges vive estourando o orçamento doméstico e aumenta cada vez mais a dívida da família, só é possível salvar o relacionamento com um compromisso de ambas as partes, de mudar seu jeito de agir. Então, quando acontece um problema, pode envolver a ajuda do casal, ou se é numa situação de amizade, ajuda das duas pessoas ou ajuda do grupo para resolver. Mas aquele problema é recorrente. Vou dar outro exemplo aqui na célula, às vezes. Tem pessoa que chega na célula e se o líder abrir a oportunidade para um testemunho, ela vai e conta um problema, um pedido de oração, e aí todo mundo ora. Beleza, ela contou um problema, seja de ordem que for, saúde, financeira, de relacionamento lá na casa, não interessa, no trabalho, desemprego. Ela contou aquele problema. E todo mundo tentou ajudar. Alguns podem ajudar, se for um problema financeiro, dando uma oferta. Alguns podem ajudar dando uma feira. Alguns podem ajudar, se for um problema de saúde, indicando um remédio, indicando um médico. Alguns podem ajudar, se for problema de relacionamento, dando conselhos. Mas já imaginou, já deve ter acontecido isso em alguma célula aqui? Toda semana a pessoa conta um problema. Toda semana ela chega, olha, aconteceu isso. Aí na outra semana eu peço oração, aconteceu isso. Aí na outra semana eu peço oração. Pelo amor de Deus, meu irmão. Aí o homem que é prático, célula de homem, quer logo dar um cacete no cara, dar um jeito e tal. As mulheres, não, chora junto de novo. Então, tem problema que vai envolver uma ação, pá, bu, acabou. Rápida, rasteira e pontual também. Mas tem outros que vai envolver muito mais trabalho. Porque é algo recorrente. Imagina,
o cara foi e pegou o pagamento dele e gastou com o que não devia, aí ficou sem dinheiro para fazer a feira. Aí a célula se une e dá uma feira para ele. Aí no outro mês ele faz a mesma coisa. Aí no outro mês a mesma coisa. Vai ter um dia que a célula vai se unir para dar uma surra nele. Ou então alguém da célula vai dizer, amigão, dê seu cartão de pagamento aqui que eu vou receber teu salário e eu vou fazer tua feira. Porque você não consegue fazer. Então tem situações que são pontuais. Tem problema que você vai ali e resolve, é um problema, tal. Mas tem outros que são recorrentes. Acontece várias vezes. A gente precisa entender e separar as questões. Porque ambos precisam ser tratados de forma diferente. Quarta pergunta. Será que faço muita tempestade num copo d'água? Duas coisas, nós não podemos subestimar um problema grande e nem superestimar um problema pequeno. Então nós temos que entender a diferença. Se você fizer de todo problema uma questão de vida ou morte, tem gente que, é um problemaço. Querido, se todo problema seu for de vida ou morte, você vai morrer muitas vezes. Eu lembro de uma pessoa que eu conheci, ligava para mim altas madrugadas. Eu estou com um problema sério. Aí eu marcava, vem conversar comigo, tal hora. Chegava lá, meu gato não quer comer a ração dele. Como é, rapaz? O cara me acorda de madrugada, era coisa... Lógico, agora, entenda uma coisa. Pode também ter outra situação. Às vezes, para uma pessoa, aquele problema é sério. E para você é banal. Para você é besteirinha. Mas para ele é uma coisa assim de outro mundo. Então, primeiro, antes de você dizer que ele é uma besta quadrada, sabe, você tem que sentar com ele e falar assim, que sei, querido. Eu tenho uma história que eu não esqueci no início da igreja, não sei se a bispa lembra. De uma irmãzinha que contou que o passarinho dela tinha fugido, lembra? Deixou a gaiola aberta, o passarinho foi... Chorava. E chorava. Eu falei, o que houve? Como é que o passarinho fugiu? Pense no desespero daquela mulher. Eu não sei que tipo de relação de amor ela tinha com aquele passarinho, mas era forte. Para se desesperar daquele jeito. Então, há pessoas que se envolvem emocionalmente até com coisas, sabe, com objetos. Isso aqui foi da minha tataravó, a metralhadora, né? Tão velha, e eu guardo isso desde não sei quando. E tem um apego sentimental que, se perder aquele objeto, misericórdia, a casa cai. Então, cuidado com isso. Em outras palavras, precisamos escolher melhor nossas lutas. Se você é ou já foi pai de adolescente, sabe por experiência própria que isso é verdadeiro. Se você transformar todas as questões em motivos de briga, vai se aborrecer tanto com seus filhos que pode até indispô-los contra você. Como saber se está fazendo tempestade num copo d'água? Responda essas perguntas. Primeiro, com que frequência você fica com raiva, irritado, tenso? Com que frequência? Se é a cada 5 minutos, meia hora, todo dia, uma vez por semana, nunca fica? Como é? Segundo, com que frequência você grita, levanta a voz? Uma coisa é falar alto. Eu costumo sempre dizer que eu falo muito alto. Minha família sempre foi assim, todo mundo fala, se você chegar lá na casa da minha mãe, com todo mundo reunido, parece que a gente está brigando. A gente está se amando. É que a gente fala alto da natureza. Mas uma coisa é falar alto, outra coisa é gritar, brigar. Só fala gritando. Eu já tive, faz anos, né, que a gente... Nós tínhamos um vizinho lá na gente, uma senhora, que eu achava que o filho dela tinha problema de surdez. Pelo que ela gritava, aquele menino, era incrível. Então, com que frequência você levanta a sua voz? Terceiro, você costuma brigar pelo que é certo? Entenda isso. Você costuma brigar pelo que é certo ou só para demonstrar sua autoridade? Quer ver uma coisa que quebra a perna dos pais? É quando eles vão brigar com os filhos e eles descobrem que os filhos estão certos. Eita! Aí eles dizem assim, não vou perder viagem, vou brigar do mesmo jeito para não perder a autoridade.
Quando um pai, às vezes uma mãe, pede desculpa a um filho por ter falado o que não devia, eles não estão se humilhando, eles estão ensinando como fazer. Porque se você não fizer, não ensinar, o dia que eles errarem contra você, eles vão ter uma enorme dificuldade de pedir desculpa. Eles não vão conseguir pedir. Porque você não ensinou. Então, às vezes, seu pai pisou na lei, eita, meu filho, desculpa aí. Foi mal, me perdoe. Eu não devia ter feito isso, não devia ter falado isso. Ensine. Se essas coisas acontecem o tempo todo, sua perspectiva pode estar equivocada. Você pode estar constantemente agitado, e isso não é uma maneira saudável de viver. Nem desenvolve ou mantém relacionamentos saudáveis. Viver nesse frenesi vai te levar a um infarto. E vai fazer com que você perca todos os seus relacionamentos. Quinta e última pergunta que eu quero fazer. Será que eu sou capaz de demonstrar meu amor incondicional durante as situações mais difíceis? Sabe o que é amor incondicional, querido? Quando a gente diz assim, Senhor, eu quero amar como tu ama, é amor incondicional. Tem gente, eu já ouvi crente dizer assim, é impossível a gente amar como Deus ama. Não é não. O amor de Deus é um amor incondicional, um amor sacrificial. Esse é o amor divino. Ele ama sob qualquer situação e qualquer circunstância, sob qualquer condição. Não há condição, não há nada que eu possa fazer de pior que faça com que Deus me ame menos. Nem algo tão bom que faça com que Ele me ame mais. Ele me ama, acabou. Isso é amor incondicional. Quer um exemplo de amor incondicional? Pelo menos o ideal é que seja um amor de pai para filhos, da mãe para os filhos. Independente, ele pode fugir de casa, ele pode, fazer a pior coisa que desagrada os pais. Sabe quando é que eles vão deixar de ser filho? Nunca. Quando o filho pródigo, Jesus conta essa parábola, quando o filho pródigo pediu ao pai parte da herança, ele disse ao pai, você é melhor para mim morto do que vivo. Ele não tinha direito à herança e pediu. O pai deu. Ele foi para uma terra distante, diz a Bíblia, e gastou tudo. E ficou com fome. Não tinha o que comer, ninguém lhe dava nada. Ele foi cuidar de porcos. E chega lá, ele teve um lapso de memória, um negócio fantástico. Ele lembrou da casa do pai. Que lá todo mundo tinha fartura, até os empregados. E aí ele teve também agora um lapso de consciência. Primeiro foi de memória, agora de consciência. Ele disse, eu vou voltar. Eu vou pedir perdão, eu vou me arrepender, eu vou me humilhar. E ele volta. E qual a surpresa dele? Antes dele abrir a boca, o pai já corre ao encontro dele. O abraça, o beija. Ele devia estar fedendo porco, sujo. E o pai beija ele, chama os empregados para dar um banho nele, trocar roupa, botar anel, sandália. Ele estava todo malemonhado, né? Como diz por aqui. Quando o pai faz a festa, o mais velho não quer entrar. E o pai vai falar com o mais velho e mostra o motivo da festa. O pai, ele diz, o teu irmão aprontou e agora voltou com o rabinho entre as pernas. Foi isso que o pai falou? Não. O pai disse, teu irmão estava morto. O filho foi para a terra distante. Quem é o filho? Quem personifica o filho? Eu e você. Quem simboliza o pai? Deus. A palavra de Deus não diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados? Mas o filho voltou, se arrependeu. O pai não disse, ele simplesmente me humilhou, o teu irmão fez o que não devia comigo, ele me ofendeu como pai. Não, ele estava morto. Morto não ofende, morto não magoa ninguém, querido. Morreu. Ele não vai atrás do filho lá não. Tem muito pai, muita mãe aqui que ama demais. O filho vai preso, vai lá na delegacia atrás dele. Vai lá na boca de fumo atrás dele. Deixa ele aprender com a vida. Exemplo do filho pródigo. Se ele morrer, morreu. Ele não é teu, é de Deus.
quando o filho volta, o pai diz, ele estava morto, mas ele reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Precisamos nos alegrar. Agora tem pai que quando o filho volta, vai botar o dedo na cara, te falei, bem feito. Agora tu vai comer o pão que o diabo amassou. Não, querido. O pai preparou o melhor churrasco para o filho. Porque o pai tinha um relacionamento de amor incondicional. Tem uma historinha de uma menina chamada Diana. Ela era uma excelente aluna do ensino médio. Ela costumava tirar muitas boas notas, notas altas. E ela estava se preparando para fazer o vestibular. Ela se inscreveu numa turma de química e trabalhou duro, mas por alguma razão não conseguia assimilar a matéria. E pela primeira vez na vida, ela tirou uma nota ruim. Felizmente, Diana tinha um professor que a incentivava. Ele acreditava nela e sabia que o seu mau desempenho era atípico, não era algo normal. Tinha certeza de que ela passaria no vestibular, mas ficou aborrecido por ter que dar uma nota ruim para ela. Então o que ele fez? Em sã consciência, ele não poderia dar uma nota boa, porque ela fez uma prova ruim. Por isso, no espaço ao lado da nota ruim, ele escreveu: nem todos podemos ser químicos, mas como seria bom se todos pudéssemos ser como Diana. Em algum momento da vida, todos enfrentamos situações difíceis, queridos. Nos relacionamentos mais próximos, na família, em todas as circunstâncias. Mas nem todos lidamos bem com os problemas. Se você é capaz de transmitir seu amor para aqueles que lhes dão mais, que são mais achegados, mesmo em meio à dor, à dificuldade, então você estará contribuindo para o fortalecimento da estabilidade do relacionamento que você tem com ele. Ninguém é melhor exemplo de aplicação do princípio da circunstância do que o próprio Jesus. Ele nos ama com amor incondicional em todos os momentos da nossa vida, em qualquer situação. Você pode contar com Ele. Independente de seu acerto ou de seu erro, Ele estará sempre lá. Devemos desejar ser sempre parecidos com Ele. Talvez além de Jesus haja alguém em sua vida com quem você deseja se parecer, alguém que lhe inspirou. Tome a decisão de colocar os relacionamentos na frente das circunstâncias da vida. Se você agir assim, desenvolverá uma confiança mais profunda e alcançará um nível muito mais elevado em todos os seus relacionamentos. Amém? Vamos orar? Deus, louvado seja o teu nome, te agradecemos, Pai, pelo despertar em todas as áreas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Deus, pedimos que tudo que foi dito aqui neste momento, ó Deus, venha trazer reflexão, venha trazer mudança para a vida, Senhor, de cada um que está aqui ouvindo essas palavras. Ó Deus, venha ajudar, venha com teu Santo Espírito está, ó Deus, nos socorrendo em nossas fraquezas, porque às vezes nós não sabemos direito o que fazer, não sabemos nem como orar direito. Ajuda-nos em nossos relacionamentos. Te agradecemos nesse momento e oramos, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus, queridos.